Salve, salve, galera! Eu tô aqui em mais uma aula com vocês, aula sobre solos. Depois de tanto tempo, vamos disponibilizar mais duas aulas sobre solos para vocês, duas aulas de geografia. A primeira parte nós vamos falar sobre o conceito de solos, vamos falar sobre os horizontes e também aí sobre o processo de formação, né? A pedogênese. Na segunda parte, nós falaremos sobre o processo de degradação dos solos e como evitar isso, tá? Então, dividiremos essa aula, esse conteúdo de solos em duas partes. Primeira, conceito, tá? Falaremos sobre os horizontes e também sobre o processo de formação, né? Os fatores que vão influenciar nesse processo de formação dos solos. A segunda parte falaremos aí sobre o processo de degradação, né? E algumas técnicas que podem ser utilizadas para evitar isso. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula com a primeira parte do nosso vídeo, comentando aí com vocês sobre os horizontes e o processo de formação e também o conceito, tá bom? Obrigadão. Fiquem aí no nosso canal, assista por favor. Vamos lá, qualquer coisa, dá seu like ou seu dislike, tá? E se der dislike, por favor, faça algum comentário que possa nos ajudar, tá bom? Valeu, brigadão, até mais. E aí, galera, então, continuando, aula sobre solos. Vamos falar, então, nesse primeiro momento sobre o conceito, né, o conceito de solos, também sobre os horizontes e comentaremos também sobre o processo de formação dos solos, tá bom? Então, começando nessa primeira parte, né, lembrar que os solos são aí películas, né, delgadas de material terroso que recobre as terras emersas, tá? Então, uma película fina que vai recobrir as terras emersas. Ela vai ser originada a partir da interação entre a atmosfera, os organismos, né, os seres vivos, e aí também a crosta terrestre, né, essa área rochosa do nosso planeta. O solo, então, esse material terroso, essa película delgada, ela vai ser formada aí a partir do processo de intemperismo que as rochas vão passar, né? Intemperismo físico, intemperismo químico, né? Como a gente já viu aí em aulas anteriores, tá? Então, o solo ele tem a sua origem nas rochas, tá? Está relacionado ao processo aí de intemperismo que as rochas sofrerão. Tá bom? Então essa é a primeira parte dessa aula, que é a parte sobre o conceito de solo. E aí pulando para a segunda, falando sobre os horizontes, sobre o desenvolvimento do solo. O solo então ele tem, nós podemos destacar aí os horizontes O, horizonte A, horizonte B, C e a rocha-mãe, tá? Então esses são os horizontes do solo. Geralmente os solos eles vão ter um solo bem desenvolvido, ele tem aí esses horizontes, tá? Porém, nem todos os solos possuem todos esses horizontes. Então é bom a gente estar sabendo disso, tá? Há solos aí que vão ter aí um, dois, três horizontes, dois horizontes, vamos dizer. Aí depende do seu processo, do seu processo de formação e de diversos fatores que a gente vai comentar aqui nessa aula ainda, tá? Então, nem todos os solos vão possuir esses horizontes, essas camadas, né? Os horizontes seriam as camadas, vamos dizer, do solo. Quando eu me referi, ou em qualquer prova que vocês encontrarem, vocês perceberem a utilização do termo desenvolvimento do solo, cuidado para não confundir desenvolvimento com fertilidade. Desenvolvimento vai estar relacionado a esses horizontes. Um solo bem desenvolvido é um solo que possui todos esses horizontes, tá? Um solo de pouco desenvolvimento é um solo que não vai ter aí, vai ter um, dois horizontes, vamos dizer. Bom, não confundir com fertilidade, tá? A fertilidade vai estar relacionada aí à produtividade do solo, quanto o solo vai produzir, tá bom? Prosseguindo então, o horizonte ou esse horizonte mais superficial. Uma das características desse horizonte está aí
na matéria orgânica que ele possui e nos diferentes estágios de decomposição dessa matéria orgânica. Nessa camada a gente pode encontrar folhas, por exemplo, que caíram há poucos dias da árvore. Vamos dizer, caíram as folhas de uma planta nessa camada do solo. Então, estágio inicial de decomposição, como outros materiais que já caíram há mais tempo e estão em estágios mais avançados de decomposição. Tá? Então, a região aí de matéria orgânica, geralmente rica em humus, né? Aquela matéria escura, aquela matéria orgânica mais escura, tá? E aí, só que em diferentes estágios de decomposição, como eu falei para vocês. O horizonte A, que vem logo depois, ele também é rico, bastante rico em matéria orgânica, só que uma matéria orgânica em estágio avançado de decomposição. Tá? Horizonte A é rico ainda em matéria orgânica, mas em estágio avançado de decomposição. Aí também a riqueza mineral, tá? Uma riqueza mineral aí considerável. O horizonte B, observem que à medida que vai aprofundando, vai diminuindo aí a riqueza em matéria orgânica, porém ainda tem aí a riqueza em minerais. Então o horizonte B ele já não vai ter uma quantidade aí grande de matéria orgânica, já vai ser bastante reduzida, mas vai ser riquíssimo em minerais, tá bom? Observe, né? À medida que vai descendo, né? Vai se tornando mais profundo, nós temos aí uma redução da matéria orgânica. Horizonte C é um horizonte, observe até aí nessa representação, um material rochoso ainda inconsolidado, tá? Um material ainda que precisa sofrer mais esse processo de intemperismo. Então, o horizonte C vai ser caracterizado por possuir um material rochoso ainda inconsolidado. Horizonte R seria aí a rocha-mãe, a rocha que deu origem ao solo, a rocha que vai dar origem ao solo, que vai passar pelo processo de intemperismo, de desagregação, de decomposição e originará o solo. Passando para a terceira parte desta aula, os fatores de formação dos solos. Observem bem, os solos eles vão vão ser resultado da atuação de vários fatores, tá? Ao mesmo tempo, vamos dizer, nós temos a atuação, a influência da rocha-mãe, a influência do clima da região, o tempo de formação. Então, são 4 fatores que nós vamos comentar aqui, o relevo, tá? Tudo isso vai influenciar para que o solo ele tenha aí um bom desenvolvimento ou não, né? Seja um solo bem desenvolvido ou pouco desenvolvido, e também para que o solo tenha aí um índice de fertilidade ou não, tá? Então, esses fatores de formação dos solos, né, esses fatores que vão contribuir para que o solo se forme, eles influenciarão também, em muitos casos, aí no desenvolvimento dos horizontes, tá? E também no seu processo de formação. Aí, um desses fatores é a questão do material de origem, a rocha-mãe. A rocha-mãe é um dos fatores aí de grande importância. Quanto mais rígida, vamos dizer, é a rocha, quanto mais resistente, melhor seria o termo mais adequado, mais resistente é a rocha, o solo vai se desenvolver menos, vai ter mais dificuldade, vai precisar de mais tempo para desenvolver. Tá? Então, se colocamos aqui um solo com um processo de intemperismo que começou em 2 rochas ao mesmo tempo, no mesmo período, em questão de anos e anos, a mesma quantidade de anos aí, 1000 anos, por exemplo, nós vamos ter aí um solo mais desenvolvido em uma área que a rocha ela tem uma menor resistência. Tá? Então, o desenvolvimento do solo vai estar ligado também à resistência da rocha-mãe.
Esse é um primeiro ponto que vai influenciar, então, no desenvolvimento daqueles horizontes que a gente acabou de ver. Um outro ponto também importante é quanto à fertilidade do solo. O tipo de rocha também influenciará. Observem bem que rochas que são formadas em ambientes é, vulcânicos, né, rochas vulcânicas, elas dão origem a solos de alta fertilidade, né? Solos aí bem férteis, né? Os solos que a gente aqui no Brasil acabou chamando de terra roxa, tá? São solos aí com um nível de fertilidade, né? Uma produtividade muito boa. Então, o material de origem também influenciará no tipo de solo, né? Na fertilidade do solo, ok? Segundo ponto, relevo. O relevo influenciará também, então presta bem atenção. Em áreas de declive mais acentuado, áreas de encosta, essa região ela terá um solo de pouco desenvolvimento. Por quê? Por que isso acontece, gente? À medida que essa região tem um declive mais acentuado, a água da chuva ela escoa com mais facilidade e mais velocidade, levando o material do solo, tá? Arrastando o material do solo, movimentando esse material, o que vai aí contribuir para que esse solo ele não tenha aí um grande desenvolvimento dos horizontes. Por outro lado, regiões planas, regiões mais planas, a água ela tem dificuldade para escoar. Tendo dificuldade para escoar, ela acaba infiltrando mais, tá? Formam poças e dessas poças ocorre infiltração. A partir da infiltração, nós vamos ter aí o intemperismo químico ocorrendo nessa região, a decomposição desse tipo de rocha. Tá? Então, áreas planas, onde a água tem uma maior dificuldade para escoar, os solos tendem a ser mais desenvolvidos. Tá? Solos mais desenvolvidos do que em áreas de encostas. Tá? Uma questão, não sei se eu não me engano foi da FUVEST, uma questão dissertativa, em que eles colocavam no desenho, por exemplo, árvores menores nessas árvores de encostas e numa área mais plana, árvores maiores. Um dos pontos que precisava ser comentado na resposta era exatamente isso, de que como o solo era mais desenvolvido na área plana, tinha aí condições, né, de sustentar uma vegetação de maior porte. Prosseguindo, o clima também vai influenciar bastante. Regiões de climas úmidos, como é o caso da maior parte do território brasileiro, o intemperismo químico ele predomina e vai contribuir muito para a decomposição das rochas. Então, primeira coisa, regiões de climas úmidos, regiões que chove bastante, nós vamos ter aí solos bem desenvolvidos nesses ambientes, tá? Solos bem desenvolvidos. Já em áreas como o semiárido nordestino, a área mais seca do território brasileiro, os solos terão um menor desenvolvimento, tá? Nessa área, o intemperismo químico é muito mais baixo, né? O intemperismo físico vai ser superior, aí principalmente a questão da ação dos ventos, né? A ação dos ventos aí nesse ambiente acaba predominando e porém o solo ele acaba tendo aí um menor desenvolvimento, tá? Poucos horizontes formados, tá bom? Então, clima também influenciará. Lembrem-se, áreas mais úmidas, solos mais desenvolvidos. Tendem a ser mais desenvolvidos. Tempo. A questão do tempo é simples, né? Áreas solos que começaram a sofrer ação, as rochas que passaram por essa ação dos agentes externos, né, há um tempo maior, rochas mais antigas, ambientes de rochas mais antigas, tendem a ter aí um solo mais desenvolvido. Então, o tempo nessas áreas geológicas em que
essas rochas estiveram expostas há mais tempo, nesse caso, o solo tende a ser aí mais desenvolvido, tá? As rochas sofreram mais as ações das intempéries, tá? Então, em áreas onde os solos são mais, onde as rochas são mais recentes, tende a ter aí uns solos menos desenvolvidos, tá? O desenvolvimento dos horizontes acaba sendo bem menor, tá bom? Então, são essas três partes, né? Essas três partezinhas aí dessa primeira aula sobre solos, né? Falamos sobre o conceito, falamos aqui sobre os horizontes e sobre o processo de formação dos solos. Os 4 fatores que influenciaram, tá bom? Muito obrigado, gente. A gente continua. Temos aí uma segunda parte sobre solos para falar sobre a degradação, tá bom? Valeu! Até mais!